Lembra que eu vou te avisar quando acabar o tempo, tá? Tiver que pra acabar o tempo. Já estamos transmitindo? Sim. Show. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente em mais uma das nossas lives. Nós temos hoje um convidado especial, como sempre, né? Lógico, tem live, tem convidado. E o objetivo desses nossos bate-papos é desmistificar os leilões judiciais. Ou seja, é algo que muita gente fala sobre o assunto, pergunta, tem muita coisa na internet falando e tentando explicar, mas a verdade verdadeira é que a melhor forma de você entender e conhecer é com quem efetivamente faz isso na prática, né? Vocês me conhecem, acompanham aqui o nosso canal, eu sou o Jonas Rimmer, eu sou leiloeiro público, me dedico aos leilões judiciais há mais de 20 anos e a gente já viu de tudo, né, acontecer aqui, em termos de processo e em termos de leilão. E a gente vê aí na internet as pessoas dando curso e dando aula, tem corretores querendo ensinar as pessoas sobre como lidar com os processos e tudo isso, e é óbvio que essas situações são temerárias porque você depende muito de um advogado. Para poder manusear o processo, para poder peticionar, precisa ser um advogado. Essa que é a razão de eu estar convidando cada vez os melhores profissionais dessa área, né? O que ocorre é que hoje a gente tem o Dr. Rafael Siston. Olá, Dr. Rafael, tudo bem? Tudo bem? Prazer, Jonas. Obrigado aí pelo convite. Prazer é todo meu. Imagina, é uma honra te receber aqui nesse nosso bate-papo. Quanto mais a gente esclarecer as pessoas sobre como funcionam os leilões, o que acontece, para que eles entendam essa fantástica oportunidade de tirar benefícios através da arrematação judicial de um imóvel em leilão, né? Então, a gente já se conhece há muito tempo, né? O Dr. Rafael, há mais de 15 anos, trabalha nessa parte de leilões judiciais, de desembaraço, de pós-leilão, e todo mundo fica curioso no que acontece depois que aconteceu o leilão, né? Houve o leilão, ok, e agora? O que eu faço, né? E você tem uma experiência mais do que consolidada de centenas de arrematações bem-sucedidas. Eu sei o quanto você é combativo. E antes de eu passar a palavra para você, eu quero dizer o seguinte, que há muito tempo atrás, uma das coisas que você me falou que me marcaram muito e fazem parte da minha filosofia de vida, é que você falou: não, Jonas, o meu objetivo é me tornar o melhor advogado de pós-leilão de arrematação do Rio de Janeiro. E assim como o meu objetivo é me tornar também o melhor leiloeiro de leilões judiciais do Rio de Janeiro. E esse nosso desejo, essa nossa busca por nos tornarmos cada vez melhor, eu sei que a gente nunca vai chegar lá por causa do grau de exigência que cada um tem consigo mesmo. E eu tenho aqui na minha frente uma pedrinha, né? Se fosse o Harry Potter, seria Harry Potter e a Pedra Fundamental, mas é uma pedrinha que eu fico olhando para ela todo dia, fica em cima da minha mesa, e é exatamente a mensagem que você tinha falado, né? Success, it's a journey, not a destination. Isso aí, ou seja, paixão pelo processo. Justamente essa nossa busca... Oi? Paixão pelo processo. Pelo processo. Exatamente. Por atingir a meta. Essa nossa busca de nos aprimorarmos e procurar encontrar o melhor caminho e a melhor solução para o processo, para as partes, para o arrematante, para o magistrado, enfim, para trazer uma solução
para aquele conflito, que é o que realmente eu admiro tanto no seu trabalho. Então, e isso que eu queria te falar, e já vamos começar com essa sua experiência aí. Como é que foi isso de tantas arrematações bem-sucedidas? Ou seja, na chamada aqui a gente falou nenhuma anulação, nenhum leilão efetivamente foi perdido de todos os que você atuou. Conta um pouco da sua experiência, de tudo aí que você já fez e já passou. Primeiramente, obrigado pelo elogio. Eu tenho também imensa admiração por você, você sabe disso. Agora, assim, pegando um gancho do que você falou, desde há 15 anos atrás eu te falei isso e eu continuo tentando. A gente nunca vai saber tudo, sempre acontecem coisas novas que a gente aprende, estuda para resolver. Então, assim, não é uma coisa que não é uma ciência, essa ciência não acaba nunca. Você tem que estudar sempre, o tempo todo. Com esse objetivo, eu estudo praticamente todos os dias, inclusive sábado e domingo, com o objetivo único. Eu sei o quanto você é dedicado a isso. E pegando um gancho nisso, inclusive na outra coisa que você falou antes, de que tem muitas pessoas se metendo nesse ramo, não tem nada de ruim se meter nesse ramo, mas tem que fazer as coisas de forma correta, tá? Não inventando situações de facilidade para conseguir um benefício. Os leilões judiciais são realmente uma excelente oportunidade de adquirir bens de forma segura e lucrativa. Contudo, deve ser feita uma análise muito séria, muito criteriosa dos processos antes dele ser arrematado. Você falou em pós-leilão, mas o segredo de um pós-leilão eficaz é estudar muito o processo antes da efetiva arrematação. Eu acho que o que define esse sucesso que você falou é esse estudo prévio. A gente segue aqui o mantra de que a gente só indica o leilão para o cliente se nós mesmos comprássemos aquele imóvel. Por exemplo, eu não arremataria absolutamente nada em que eu não pudesse colocar meu dinheiro ali também. Você entendeu? Então, nosso mantra. Eu só indico imóveis em que eu arremataria. Tá? Isso para trazer segurança para os clientes. E, lógico, para manter minha história, que tudo bem, um dia pode acontecer, tomara que demore muito de haver alguma nulidade. Mas essa minha história começou em 2007, lá quando eu comprei meu primeiro imóvel para mim, para morar, e não pretendia seguir carreira nessa área, só que depois que eu arrematei o primeiro, eu me apaixonei por esse ramo, e desde então decidi decidi focar nisso e seguir esse caminho que é muito bom, tanto para o arrematante, tanto para o exequente, que satisfaz o seu crédito, e para a justiça, porque se não fosse os leilões judiciais, a gente ia viver numa anarquia, que ninguém ia cumprir nenhum contrato, ninguém ia pagar nenhum débito. Claro, com certeza. Deixa eu pegar um gancho só nisso que você falou, de você só indica para os seus clientes leilões que você mesmo compraria, ou seja, que você certificou. E eu realmente posso falar isso porque eu vejo a listagem que você divulga na sua mala direta e realmente são processos que já passaram pelo seu crivo. Volta e meia, as advogadas no seu escritório me ligam para a gente conversar sobre um caso ou outro. Eu adoraria poder ter todas as oportunidades para oferecer para o mercado, mas isso não é possível, né? Porque tem vários outros colegas, vários outros leiloeiros que trabalham bem. Onde você está chegando lá? Muitos, né? Tem um montão de leiloeiros que trabalham bem. E isso não é um mérito meu, mas inclusive foi matéria de uma peça de um agravo que eu fiz, é diretamente proporcional ao quanto cada um está disposto a investir. Por quê? Sozinho você nunca vai dar conta. Então, se você está disposto a investir em infraestrutura,
E no nosso caso aqui, nós temos 6 advogadas, né, Sim. fixas, né, trabalhando na análise dos processos. Muito diferente do que uma pessoa técnica que está ali só preenchendo um formulário, coloque aqui as informações do laudo, coloque aqui as informações da RGI, ou seja, sem fazer qualquer tipo de análise técnica, é temerário, né? Então, o sucesso da operação, do serviço prestado, é diretamente proporcional ao quanto você está disposto a investir em termos de infraestrutura, tanto o leiloeiro quanto o advogado que cuida dos leilões. Isso, para dar certo, tem que fazer o certo. É simples. Exatamente. Assim. Para dar certo, tem que fazer o certo, exatamente. Simples assim, não tem curva, não tem manobra, é só dedicação e investimento de tempo e de capital. É isso. E isso se traduz em segurança para quem está disposto a comprar. É isso. É exatamente isso. Com certeza. Assim, os leilões de imóveis, eles são muito seguros, mas desde que sejam cumpridos todos os requisitos previstos no Código de Processo Civil e Código Civil. Então, assim, tem muita gente que se vale disso, é seguro. Sim, ele é seguro, desde que os preceitos da lei sejam cumpridos. E os principais, sim, já falando sobre o tema, pode ser? Claro, o objetivo é esse. Vamos entrar direto no assunto. Então, assim, cada processo, que a gente já conversou sobre isso algumas vezes, tem uma história. Sim. Nunca tem 2 iguais. Nunca tem 2 iguais. Não tem, porque são atos processuais. Os atos processuais é um encadeamento lógico. Cada causa tem um efeito. É causa e efeito. E nunca um vai ser igual ao outro. É uma história que está ali por trás. Então, assim, é impossível qualquer um que tentar botar isso numa planilha de forma matemática, se você fizer isso, dá certo. Não vai conseguir, tá? Porque é uma história totalmente diferente da outra. Certos requisitos que em determinados processos devem ser cumpridos e outros não. Então, assim, não existe uma forma de matemática. Agora, uma coisa que é comum em todos os processos, em que deve ser analisado para evitar esses riscos da arrematação, que se resume esses riscos? São os riscos de invalidade da arrematação, tornando ela nula, ou ineficácia da arrematação perante o arrematante. Isso significa que existem terceiros que devem ser intimados, chamados para o processo, para participar, por conta de ter alguma relação de direito material com o exequente, que devem participar do processo para ou exercer o seu direito de preferência no concurso de credores, ou simplesmente para tomar ciência daquele ato e saber com quem ele vai lidar dali para frente. Então, esses atos de comunicação processual de terceiros interessados, que pode ser o terceiro, por exemplo, um credor hipotecário, um promitente comprador ou um promitente vendedor, dependendo se a penhora incide sobre a propriedade ou sobre o direito real de aquisição, sobre o coproprietário de um imóvel que está sendo leiloado, ou o cônjuge do executado. Essas pessoas devem ser chamadas ao processo. Então, assim, esse é o primeiro requisito que deve ser estudado, a comunicação de terceiros dos atos processuais. Por quê? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo da hipoteca. Se o imóvel tem uma hipoteca e o credor hipotecário que não seja o exequente não foi intimado da arrematação, sobre a arrematação, nos 5 dias de antecedência, você faz isso muito bem, seus casos as pessoas são sempre intimadas, simplesmente aquela hipoteca vai perdurar perante o imóvel e vai incidir sobre o bem do arrematante, ou seja, é o caso dele arrematar um bem e permanecer com a hipoteca. Se o credor hipotecário for intimado com 5 dias de antecedência, aquele bloco normativo do artigo 799, 804 e 889, o arrematante vai ter esse bem expurgado do direito real de garantia, que é a hipoteca. Então, isso é o princípio basilar de todos os processos, são os atos de comunicação processual. Eu acho que você concorda muito bem, porque você está sempre preocupado com esses atos de comunicação no processo, mesmo que não tenha sido feito por exequente, você, no final ali, dá uma Sim. A gente tem um cuidado extremo com isso, justamente para poder passar uma bola redonda
para o arrematante, para o advogado do arrematante poder fazer corretamente essa transmissão do imóvel para o arrematante. Desonerado. Desonerado, exatamente. E outra coisa também, outro tema que é muito importante são o concurso de credores. Isso. Né? Porque você não tem que estudar só o processo, mas também todos os créditos que orbitam em torno do executado. Vamos lá, se a gente arrematou um imóvel por 1 milhão e ele tem 1 milhão, o credor, o executado, aliás, tem 1 milhão de dívida trabalhista, com penhora averbada, e também tem a crédito de condomínio, o arrematante que comprar esse imóvel, ele vai arcar com esse débito de condomínio, porque dívida aderente ao próprio bem, né? É próprio terreno, né? Obrigação de direito proveniente da própria coisa. Uhum. Então, assim, e o concurso de credores deve ser estudado para o ato de alienação não ser ineficaz perante esses credores e para que o arrematante também não fique sujeito a débitos futuros que não estavam previstos, em que o valor da própria arrematação não possa solver. Então, assim, isso é muito importante, são os dois principais temas que são comuns em todos os processos que eu estudei até hoje. Hoje em dia, a gente analisa de 10 a 15 processos por dia e vou te falar que são uns 3 ou 4 vão adiante, que a gente indica, porque isso acontece bastante. É temerário a forma que o pessoal vai tocando e fazendo de qualquer maneira e botando para frente, pode acabar dando algum problema para os arrematantes. Então, a arrematação judicial é muito bom. É um investimento ótimo para moradia ou para revenda, ainda mais com a taxa Selic 2,75. Qualquer arrematação dá mais do que isso, com certeza, muito mais. Muito mais, muito mais. Muito mais do que isso. Só que para valer a pena tem que fazer certo. Para dar certo tem que fazer certo. Sim, são pequenos cuidados que o arrematante deve ter e que o pessoal sempre procura e pergunta, mas o que eu preciso ver? O que eu preciso ver? Não adianta que não vai ser num papo de 5 minutos que a pessoa vai entender tudo sobre o processo. Então, o que eu falo primeiro você tem que ver o mercado. E a parte processual, você tem que chamar um advogado. Não adianta você achar que você vai fazer de qualquer jeito, ou então um corretor vai estar te orientando e vai ser o suficiente. Com certeza não. Eu tenho a dúvida muito grande. Eu não sei se você tem essa dúvida, mas como é que consegue uma pessoa vender um curso sem ser advogado, sendo corretor, vender um curso de arrematação judicial? Eu juro que eu queria entender. Falam que sempre precisa de advogado. Eu não consigo entender. Essa pessoa tem que ser muito boa, ou tem que ser um autodidata espetacular. E outra coisa, como é que ele vai conseguir peticionar todos os trâmites processuais sem uma OAB? Pois é, exatamente. Eu tenho muita curiosidade com isso. Eu acho que eu vou me inscrever até num curso para entender qual é a fórmula mágica disso aí. Pois é, uma loucura, uma coisa assim. Mas isso é muito bom que a gente está fazendo aqui, porque isso demonstra o quanto o mercado é carente de informações e o quanto é importante a gente estar cada vez mais transmitindo e, conforme eu falei, eu gosto da palavra, desmistificando. Não existe máfia, não existe jogo de cartas marcadas, não existe nada disso. Existe isso aí o pessoal achava muito isso. Exatamente. Existe que era uma máfia. E não é nada disso. Basta estudar a questão, né, o processo, ter um advogado, analisar o valor de mercado e ter em mente até quanto você está disposto a chegar e ir lá e disputar. Se está dentro do seu preço-alvo, ótimo. Se passou, paciência. Se está abaixo, excelente. Você vai comprar e vai fazer um ótimo negócio. É isso. Sim. E uma coisa que eu tenho visto muito aqui por exemplo, quando um cliente só tem ele dando lance, ele fica desconfiado e acha que vai ser um mau negócio porque não tem disputando. Assim, o sonho dele é arrematar o mais barato possível. E quando fica o mais barato possível, ele fica com medo e não quer dar o lance. É uma incongruência muito grande que acontece toda hora aqui. Isso é inerente à natureza humana, né?
Sim, é o efeito manada. Todo mundo está indo e está indo também. É a mesma coisa que acontece na bolsa. Se um vendeu, um cara famoso vendeu, todo mundo começa a vender também. É a mesma história. Mesma É história de isso. sempre. Isso aí. Mas o que me causa espanto também, não sei, são as pessoas que procuram a gente aqui depois de ter arrematado o imóvel. Ou seja, a pessoa não viu nada, ela não sabe nada, achou que foi, desculpa a expressão, mas achou que foi na feira, estava barato ali a fruta e comprou. E depois, o que ela faz? Aí, como já aconteceu contigo várias vezes, já aconteceu comigo, e agora? Como é que eu vou pegar a chave É. desse bem? Quem é que vai assinar a escritura? O pessoal pergunta, É, quem vai assinar a escritura? isso acontece toda hora. Enfim, É. eu fico com um pouco de receio em relação a isso. É. Porque eu tenho medo que isso lá na frente resulte em as pessoas começarem a falar mal do leilão judicial. Que não é assim. Eu acho que hoje em dia, por conta da divulgação desses cursos mirabolantes, que você aprende tudo, de arrematação, muita gente está olhando para esse mercado. Só que estão fazendo de qualquer jeito. A partir do momento que faz de qualquer jeito, lá na frente vai estourar algum problema. E estourando esse problema, começa a ficar um mercado mal falado. Isso é muito ruim para a gente. Tá? Sabendo que esse mercado, assim, você está mais de 20 anos, eu estou 15 anos nisso, mais de 15 anos, e sei que é um mercado muito bom, em que dá para ter um excelente resultado, só que pode acontecer de ficar mal falado, como já foi antigamente, lá em 2010, 2011, que tinham esses mitos aí de cartas marcadas, de máfia, que você sabe muito bem. Inclusive, todo mundo me pergunta isso. Mas isso é coisa do Clube do Bolinha. Perguntava, né? Sim, o que acontece é que, desde aquela época, a gente vem trabalhando na divulgação desse mercado, né? Para quê? Para aumentar para popularizar a oportunidade, assim como aconteceu na Bolsa de Valores, nos últimos anos, a quantidade de CPFs que se inscreveram lá na Bolsa de Valores e pessoas físicas comprando ações, a mesma coisa aqui nos leilões. Eu me orgulho de ter sido um dos percussores disso, porque a gente procurava o comprador final, a gente procurava formas de divulgação alternativa para chamar a atenção das pessoas e elas virem. Então, realmente, no início, eram sempre aquelas mesmas pessoas que vinham ao leilão, não vinha gente de fora, então não tinha também muita disputa. E com o tempo, na medida que advogados como você e tantos outros mais, os outros que já participaram com a gente aqui nas lives e muitos outros mais, vem fazendo esse trabalho de divulgação dos leilões, transmitindo segurança, analisando os processos para que os seus clientes se sintam mais e mais seguros em arrematar. Isso vem se popularizando. E, na verdade, esse é o nosso objetivo principal, né? Ou seja, transmitir informações reais e sérias, de fonte confiável, né? De horas de voo, de experiência, para que o pessoal entenda o quão vantajoso isso realmente pode ser, né? Um retorno financeiro espetacular, seja para você comprar o imóvel para uso próprio, para aluguel, para revender, seja lá o que for, é sempre uma ótima oportunidade. Porque é seguro, né? É uma compra segura, quem está te vendendo é o Poder Judiciário. Desde que os requisitos previstos em lei forem cumpridos. Né? O seu dinheiro fica bloqueado judicialmente, vinculado àquele processo, ninguém mexe no seu dinheiro enquanto não resolver o problema do arrematante, né? De entregar a carta de arrematação, mandado de missão à posse. Então, isso traz uma segurança muito grande para as pessoas. É claro que tem que contar com esses detalhes que você falou, que são fundamentais. E, naturalmente, a pessoa se informando um pouco mais, ele vai vendo quem são as pessoas que trabalham, os leiloeiros que trabalham de forma mais séria, de forma mais comprometida e que, de certa forma, pode trazer uma tranquilidade para ele participar e arrematar, né? Porque o leiloeiro, na medida que vai criando história, vai conquistando o seu espaço. A verdade verdadeira é assim como você, a única coisa que a gente não olha
é para o dinheiro. Porque, na verdade, você está muito mais preocupado em trazer um bom resultado para o processo, para o magistrado, para você continuar trabalhando lá, do que o resultado em um único negócio, em uma única operação. Né? Sim. E é por isso que eu fico tão preocupado com as pessoas que hoje em dia acabam comprando um imóvel, às vezes, diretamente do devedor, o que é uma loucura absoluta. E isso tem acontecido um bocado porque os corretores procuram divulgar os leilões dos leiloeiros. Coloca anúncio no Zap e tal. Aí a pessoa liga, olha, esse imóvel me interessa. Ah, mas está no leilão. Não, mas não se preocupa não, porque eu vou dar um jeito e você compra direto do devedor. Olha só que loucura. Para não participar da disputa. Para não participar da disputa. Sempre tem uma malandragem, uma esperteza. Você vai ser mais esperto que todo mundo. Isso não existe. Né? Vende a ilusão para o executado de que no leilão ele vai perder muito mais dinheiro, né? Que não é bem assim. Mas acontece o seguinte, se o devedor, por exemplo, se uma pessoa está sendo executada por dívida de condomínio, você pode ter certeza que essa pessoa ela deve muitas outras coisas. Ela deve IPTU, ela pode dever terceiros credores. Então, assim, é muito complicado comprar um imóvel dessa forma, porque você tem que fazer um estudo assim, muito profundo dessa pessoa, do devedor, por onde ele andou, o que ele fez, tá? Para lá na frente não ser configurada a fraude de execução, ou mesmo a passiva de ação pauliana, né, da fraude contra credores. Então, eu não tenho coragem, nunca faria isso, nunca encorajaria ninguém a fazer isso, porque isso aí só bota uma pessoa em risco e engana também o executado de que os problemas deles estão resolvidos. Então, assim, é ruim para o mercado, é ruim para a justiça, é ruim para o leiloeiro, é ruim para o advogado, é ruim para todo mundo. Só se beneficia quem ganhou a comissão por aquela... Exatamente. E aí esse cidadão some, né? E aí depois como é que fica esse investidor pobre coitado, né? Ele não tem mais bem, o executado não tem mais bem nenhum, vai responder com o quê? Exatamente. Nada. Então, assim, eu não indico de forma nenhuma, nunca, nem... Apesar de muitas pessoas me procurarem para fazer isso, para fazer esse estudo. Eu falei, desculpa, mas se quiser, participa do leilão. Exatamente. Não dá para você trabalhar para Deus e o diabo, né? Ou seja, você escolhe um caminho a seguir e é aquele que você vai seguir. Não adianta, não é porque alguém quer te contratar que você vai fazer isso. É como se você tivesse trabalhando numa arrematação de um cliente e um devedor vai te contratar, já que você entende sobre leilão, então vamos anular o meu leilão. Ou seja, você vai trabalhar para os dois, né? Incongruência absurda. E até assim, eticamente, eu acho muito, muito feio também. Exatamente. Eu não acho ético isso. É muito complicado. Você vai usar um argumento para concretizar a arrematação, vai usar um argumento totalmente diferente do que você pensa para anular a arrematação. Assim, eu acho imoral. Imoral. É imoral, isso aí. Com certeza. Eu vi uma pergunta aí sobre emissão na posse. Essa emissão na posse já foi até um tema de uma live do Jonas antes, porque as pessoas perguntam, mas isso acontece comigo também. As pessoas perguntarem, há risco de eu não conseguir ser emitido na posse? Não. A partir do momento que a arrematação foi homologada pelo juiz, sendo resolvidos os itens lá de impugnação à arrematação previsto lá no artigo 903, parágrafo 1º, naqueles 10 dias, assim, a emissão na posse é a consequência da arrematação. O juiz tem a obrigação, depois de expedir a carta, que é o título formal a ser registrado no cartório imobiliário competente, e também emitir o arrematante na posse do imóvel. Então, assim, não tem esse risco. Muita gente me pergunta isso. Tem um cara lá, eu só quero imóvel que esteja desocupado. Então, ela não vai conseguir nunca nada, porque 99,9% dos imóveis estão ocupados e o rito para desocupação para obter a posse, estando ele ocupado, não é exatamente o mesmo, não tem diferença nenhuma em relação ao tempo ou dificuldade. Eu estou falando isso porque eu ouvi uma pergunta claro. aí, isso é um mito. É mais um mito. O pessoal pergunta, eu quero só imóveis desocupados. Não faz diferença nenhuma, porque vai ter que cumprir a emissão na posse da mesma maneira, né? Isso.
Então, não faz diferença nenhuma. Você não pode ir lá arrombar o imóvel e pegar, senão você está praticando um crime. Então, se estiver ocupado ou não, o ato de emissão se dá da mesma forma, eles estão ocupados ou não. Isso não faz diferença nenhuma. E Eu também... Diga, fala. Não, pode falar. Muita gente acha que vai ter um trauma tirar a pessoa de lá de dentro, mas vou te falar que, na maioria dos casos, as pessoas têm saído antes para não passar vergonha. Sim. E se a pessoa estiver lá dentro, infelizmente, ela vai ter que sair em prol da coletividade. Claro. Em prol da tutela jurisdicional, né? Eu costumo brincar que os leilões de imóveis é para o direito civil a mesma coisa que a prisão para o criminoso. Se ele não tiver coerção, não existe forma de cumprimento de nenhuma obrigação. Exatamente. Enquanto a gente está falando, entrou aqui, mas é necessário a ação de despejo? Não é necessário. Não. Explica. A ação de despejo só se configura quando se trata de locação. A gente está falando aqui de uma expropriação estatal. Essa expropriação é expedido esse ato de emissão, do auto de emissão na posse. Inclusive, o executado nem é intimado para desocupação voluntária. Não tem nada a ver com despejo. Sim, é uma continuidade do mesmo processo, ou seja, houve a arrematação judicial, o leilão foi homologado através da assinatura do auto de arrematação, o advogado do arrematante pede a expedição da carta de arrematação, que é o título hábil para transferir a propriedade do bem para o novo proprietário, né, que é o arrematante, e então você tem a propriedade registrada no seu nome, e em paralelo a isso, no mesmo processo e seguindo o mesmo ato, o juiz determina, o oficial de justiça, que cumpra o mandado de emissão na posse, com remessa de bens ao depósito público ou até direito de uso de força policial. Ou seja, que nem você falou, o pessoal não quer passar esse constrangimento diante das pessoas, né? Acontece, mas a maioria dos casos, assim, as pessoas estão saindo nas vésperas, porque o oficial, a gente conversa com o oficial, a oficial de justiça vai lá antes, olha, no dia tal, eu vou cumprir o mandado, é melhor você sair antes. Aí as pessoas, às vezes, conversam com a gente, estou saindo no dia tal, para não ter essa vergonha. Então, às vezes, na maioria das vezes, não é tão traumático como as pessoas pensam, de arrancar a pessoa de qualquer custo. Assim, normalmente o pessoal acaba saindo. E é óbvio que você também recebe dezenas, são centenas ou milhares. A doutora Cristiane sempre me fala das dúvidas que as pessoas ligam e perguntam, mas como é, o que é, e o que você destaca assim das questões mais polêmicas e que as pessoas têm mais receio em relação aos leilões judiciais? Primeiro de tudo é a posse. É a posse, né? Eu vou conseguir entrar no imóvel? E se eu comprar e não conseguir? Aí a gente explica que vai conseguir. Porque as pessoas têm a mentalidade, eu acho que antigamente, antes da nova lei de alienação fiduciária, que na verdade não é tão nova, de 97, naqueles leilões que tinham da Caixa Econômica na Justiça Federal, era muito verdade a pessoa tomar posse. Então a quantidade era grande de gente que demorava anos e anos para conseguir a posse, se conseguissem. Então as pessoas assim, mais antigas já passaram esse conceito, de que já tiveram uma experiência ruim e passou esse conceito para frente, mas não é o que acontece com leilões judiciais, ainda mais depois da entrada em vigor lá do novo CPC, que apesar da lei de ser 2015, ele entrou em vigor em março de 2016, em que a emissão na posse tem que ser dada ao arrematante nos próprios autos da execução. Então não precisa nem de outra ação para esse fim. Agora, uma coisa que as pessoas me perguntam muito é sobre a forma de pagamento. É impressionante, porque o novo código, né, ele prevê a possibilidade de você pagar ele a arrematação de forma parcelada. Só que a de forma parcelada é 25% à vista, mais a comissão do leiloeiro, o restante em até 30 vezes com correção. Aí a correção ele não define qual é a forma de correção, você bota que você entender devido e, havendo diversidade de propostas, o juiz vai entender a que for melhor. Só que acontece o seguinte, o lance à vista, ele sempre vai prevalecer sobre o parcelado. Então, assim, as pessoas estão divulgando, olha, compre leilão, imóvel leilão judicial de forma parcelada.
Ele fala assim, eu vim no lugar X que eu posso comprar parcelado. Olha só, você só pode comprar parcelado se não tiver nenhum lance à vista. E se realmente, se o imóvel estiver sendo vendido na segunda praça por 50% da avaliação à vista, a probabilidade de dar certo, de você conseguir fazer uma proposta realmente arrematar o imóvel, é muito pequena. Porque o que é barato as pessoas querem. Então, assim, o lance, se não tiver ninguém, porque até às vezes o imóvel não vale a pena. Você entendeu o meu ponto de vista? Assim, ele deve ser totalmente desinteressante, porque não tem ninguém para pagar metade do valor dele. Uhum. Então, assim, eu só consegui arrematar para um cliente imóvel parcelado 2 vezes em toda a minha vida. É raro. Acontece, mas é raro. Acontece, mas é muito raro. Mas todo mundo fica com essa pretensão. Aí deixa de fazer o negócio porque, não, eu vi um lugar que eu posso fazer à vista, que eu posso fazer parcelado. Assim, parcelado é uma hipótese totalmente extrema, assim, que não tem absolutamente ninguém interessado. Que não acontece, mas o pessoal usa isso como chamada para angariar, mas na verdade não tem muito efeito, você sabe? A possibilidade é remota. Acontece, mas são muito raros os casos. Você estava falando sobre os leilões da Caixa Econômica e a alienação fiduciária, e realmente é uma modalidade até interessante, mas eu sou um entusiasta dos leilões judiciais justamente porque se nós já estamos na fase de expropriação do bem num processo, é porque praticamente tudo que tinha que ser discutido ali naqueles autos já se esgotou. Ou seja, não vai se iniciar uma nova discussão se é bem de família, se não é bem de família, se a dívida é próprio terreno ou não é, porque já está na fase de leilão daqui para frente. E conforme você uma vez já falou também, os juízes querem que a marcha processual siga adiante. Né? Nenhum juiz quer voltar atrás no processo. Né? Ou seja, ele é cumprido em etapas, em módulos. Ou seja, primeiro esgota um determinado módulo, depois o outro, e depois o outro, e depois o outro. Então, nenhum magistrado quer voltar atrás e começar de novo o andamento processual. Isso é muito, muito raro. Então, por isso que a segurança no leilão judicial é muito grande para o arrematante. Tem essa questão do pagamento à vista prevalecer em 90 e tantos % dos casos, né? Mas, por outro lado, tem as suas vantagens, que é o diferencial de preço, a segurança, a desvinculação das responsabilidades do antigo proprietário, respeitando a questão que você falou do início do concurso de credores. Enfim, e da intimação dos terceiros necessários, né? Isso, e da intimação dos terceiros necessários. Então, são vantagens realmente muito atrativas e muito interessantes. Qualquer um que está disposto a assumir a responsabilidade financeira do seu futuro, ou seja, é uma etapa de conscientizações. Primeiro, eu entendo que o meu futuro financeiro depende exclusivamente de mim e dos meus atos. Segundo, dentre as minhas opções de investimento, o que pode me trazer um benefício melhor ou maior? Né? Na medida que as pessoas começam a fazer esse tipo de análise, eles enxergam no leilão realmente uma oportunidade significativa, principalmente porque a gente está entrando num dos momentos mais complexos da história desse país. Com certeza. Isso vai desaguar daqui a uns 2 anos com os processos judiciais. A quantidade vai ser uma avalanche, né? Com certeza. Ainda não deu tempo. Não, mas o que eu quero dizer, Rafael, é que a gente vai ter muito trabalho, com certeza. O que acontece? A gente está num momento econômico dramático e, apesar das eleições serem no ano que vem, ninguém está querendo enxergar muito isso, mas a gente já está entrando no processo eleitoral agora. E são 2 candidatos totalmente polarizados e a gente vai estar diante de uma volatilidade no mercado financeiro que poucas pessoas vão ter apetite para aguentar.
o que isso vai acarretar, ainda que hoje na reunião do Copom tenha um aumento da Selic para 3,5%, é uma foi hoje? Nem rentabilidade sabia. baixa. É hoje. Agora à tarde, no final do dia. É uma rentabilidade baixa e o financiamento imobiliário ainda assim vai continuar muito barato. Então, isso é bom para o arrematante comprar, investir para ele conseguir vender, porque vai se tornar mais líquido o imóvel, né? Exatamente. Você vai comprar tendo a garantia que vai ter a outra ponta para vender. E o fato é que cada vez mais vai ter uma fuga para os ativos reais, ou seja, para os imóveis, porque o mercado financeiro vai estar volátil, ninguém sabe aonde vai parar o câmbio, a bolsa, ou tudo isso, e cada vez mais as pessoas vão procurar os ativos reais, ou seja, os imóveis. E, naturalmente, a compra de imóvel através do leilão judicial é a melhor de todas as compras, né? Sem dúvida. Sem dúvida. O primeiro que o ativo imobiliário é o mais resiliente do mercado. Desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo foi criado. Se você pegar de 20 anos para cá, quem tinha um imóvel teve uma rentabilidade de 15% ao ano da valorização do imóvel. Ou seja, se você não está com apartamento, você não fez absolutamente nada, você teve essa rentabilidade. Qualquer um que investe no mercado financeiro, duvido que tenha tido essa rentabilidade sem o risco de perda de capital. Ele pode ter essa rentabilidade, lógico que tomando um risco enorme, que não acontece com os leilões judiciais. Então, assim, eu particularmente, você sabe disso, eu boto tudo que eu tenho, tá investido nisso. Eu sou arrematante também. Eu sei, você compra muito na pessoa física, isso aí. Quer dizer, não na pessoa física, mas para você. Também. Uhum. Também na pessoa física. Mas não concorro com meus clientes, tá? Oi? Mas não concorro com meus clientes. Sim. Quer dizer, se tem um cliente interessado no imóvel, você abre mão para ele. Com certeza, porque leilão tem todo dia. O imóvel que interessa para ele, não. É verdade. Isso aí. O pessoal, porque as pessoas têm a tendência de escolher um imóvel não pela rentabilidade que pode trazer. E sim, o cara pensa assim... O que ele gosta. Se der tudo errado, eu fico com ele, né? Eu penso, que nem quando você abre uma loja de vinhos. Se der tudo errado, você vai beber no estoque, né? Fazer o quê? Então... o pessoal compra um imóvel pensando alguma coisa para si próprio. E se você está pensando em fazer um negócio, você tem que ver a rentabilidade. Às vezes, um lugar que não é exatamente o que você gostaria de morar, mas tem muita gente que gosta. Negócio, de operação, é melhor. Eu tenho, inclusive, tem uma empresa que meu sócio está até assistindo, vou mandar um abraço para ele, o João. Opa, João. Para convencer o João de que imóveis que ele não moraria são interessantes, foi grande. Porque ele só queria em lugares que ele quisesse morar, que fosse igual, mesmo patamar. Eu falei, não é assim. O que importa é o preço. Se você comprou ele com preço barato, com segurança, com processo estudado, vale muito mais a pena, às vezes, que você comprar um ótimo bem, só que com preço, com uma diferença de valor entre o valor de mercado e a arrematação pequena. O que importa são o que as pessoas querem, não o que a gente quer. Porque, na verdade, o objetivo é vender. Então, não faz sentido. Primeiro, o que importa, o coração disso é o processo. Né? Você sabe muito bem. E depois a gente vê o valor de mercado. Porque também não adianta nada ele estar muito atraente ao valor de mercado e o processo cheio de problemas que a gente já viu por aí, outro pessoal, você sabe bem. Sim. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Rafael, que a gente recebeu aqui, que é a questão do direito e ação, né? Ou seja, às vezes o pessoal tem muita dúvida, mas é direito e ação, então eu não quero. Sem entender o porquê que é direito e ação, por um lado, né? Ou seja, entender a situação daquele título, o porquê que é direito e ação, que muitas vezes a gente tem uma promessa de compra e venda já quitada, e às vezes tem até a escritura definitiva, só que não foi registrada. Isso. Mas, independente disso, eu queria que você falasse também sobre isso e do entendimento recente aqui no nosso Tribunal de Justiça da arrematação como uma forma de aquisição originária. Então, esse é um tema que tem muito questionamento, você sabe disso. Sim. Dá uma live inteira sobre isso. O que é o direito à ação? Por exemplo, tem um imóvel
e que quem está com dívida de condomínio. Exemplo, quem está sendo executado é a pessoa, o promitente comprador. Ou seja, ele não é o detentor da propriedade, ele é detentor do direito de ação, que significa o detentor do direito real de aquisição, o direito real de adquirir o imóvel. Então, como o imóvel vai ser leiloado, existe, você, na verdade, você está arrematando o que foi penhorado. O que foi penhorado foi o direito real de aquisição, e não foi a propriedade. Então, existe um entendimento que, hoje em dia, é majoritário, que diz que, tratando-se de aquisição originária, que é aquela que o imóvel não tem passado, ele é uma transmissão coativa do bem, rompe-se qualquer liame com o anterior proprietário, inclusive não tem nenhum impedimento em relação à continuidade da cadeia registral. Então, se expede a carta de arrematação com ordem expressa de que seja transferindo a propriedade plena, apesar de ter sido penhorado e vendido o direito à ação. Só que existe também a corrente que fala que, a partir do momento em que você penhorou o direito à ação e vendeu o direito à ação, você não poderia adquirir mais direitos do que a pessoa que perdeu tem. Ou seja, quem comprou o imóvel o direito à ação pode ser, dependendo do entendimento do juiz, pode ter o direito à propriedade plena ou não. Se o imóvel estiver quitado, ele vai ter que entrar com uma adjudicação compulsória, que é uma verdadeira perda de tempo de praticidade. Se não, ele consegue, com um simples ato, registrar o imóvel. Só que existe um contrassenso muito grande pelo seguinte: quando se avalia o bem, você não está avaliando o direito à ação. Porque para avaliar o direito à ação, você tinha que avaliar o valor daquele crédito. Sim, é um título desvalorizado. Sim. Tem um critério para isso. Sim, só que sempre se avalia o bem. Então, a partir do momento que está se avaliando o bem, você está vendendo o bem. Eu estou falando isso não de uma forma jurídica, eu estou falando de uma forma assim, real. Você está comprando aquele bem porque o bem foi avaliado, claro. Você falou, você não comprou o direito, claro. Você não foi avaliado o direito à ação. O avaliador judicial, ele não leva em conta se é propriedade plena ou direito em ação. Na verdade, ele talvez nem saberia a diferença de um para o outro, né? Então, eu acho que a partir do momento que você está avaliando o bem, o arrematante tem que ter o direito a transferir a propriedade plena para ter o direito ao bem. E não o direito excelente essa sua colocação. Não tinha pensado dessa forma, porque no laudo, o avaliador jamais colocou avalio o direito e ação. Ele avalia aquele bem, independente da característica do título. Se ele avaliasse o direito e ação, o que ele teria que fazer? Ele teria que pegar o valor do imóvel e diminuir do valor do crédito que tem o proprietário em relação ao promitente vendedor, se houver. Faz todo sentido, hein? E outra coisa, tratando-se de ação condominial, direito condominial, dívida de cotas condominiais, o que diz o Código Civil? Que é uma obrigação de natureza próprio terreno, que é derivada da própria coisa, de forma que ela é ambulatorial, persegue o bem e poder de quem quer se encontre. Ou seja, se eu vendi um imóvel para você, com dívida de condomínio, você vai assumir aquele débito. Isso aí estou te falando de uma forma particular. Uhum. Tá? Agora, a partir do momento que existe um leilão por dívida condominial e você arrematou o direito à ação, ora, não é aquele bem que está respondendo? E não o direito real de aquisição que está respondendo? Seja de quem for o direito, né? Então, e se aquele direito passou a ser do arrematante, dando quitação condominial com o produto da arrematação, não seria obrigatório transferir a propriedade plena? Então, essa faz todo sentido, Rafael. Nunca tinha me deparado com ela. Então, sim, são esses argumentos que me fazem a não negar a arrematação de direito à ação, dependendo do caso, quando um cliente meu pede um imóvel nessas situações. Tá? A gente tem feito dessa forma, utilizando esses argumentos. Excelente. E a gente tem conseguido... É ruim falar isso, mas tem conseguido sempre. Tá? Ainda não aconteceu de uma forma diversa, mas eu uso esses argumentos porque assim, não está no código, não está em lugar nenhum. É só uma mas faz todo sentido. Isso, a construção de um pensamento tem dado certo. Tá? Porque é muito incongruente. Mesmo que você não falasse em aquisição originária. Que tem gente que entende que é originária, a maioria das pessoas entende que é originária, mas tem alguns que entendem que não. Muita gente se vale do Araquém de Assis, que é o maior especialista em processo de execução que existe no Brasil. Sim. É o primeiro livro que todo mundo pega.
Araquém de Assis, ele não fala que é originária, ele fala que é derivada. Só que ele fala que é uma aquisição derivada sui generis. Ou seja, não tem nenhuma lei que prevê isso, mas é uma construção dele que muita gente respeita ele, inclusive eu respeito muito, mas nesse tópico eu discordo dele, porque eu acho sim que é aquisição originária. Ninguém está transferindo bem para mim. O Estado está usando o seu poder para cumprir a função jurisdicional, entregar o bem da vida para o credor. Então, a partir desse momento, não existe aquisição derivada assim, originária, rompendo todo o passado do imóvel. Tá? Então, para mim, é assim originária. Só que você sabe que tem alguns magistrados e desembargadores que entendem que não. Tá? Simplesmente pelo fato da aquisição da originária. Então, eu busco utilizar esse fundamento da aquisição originária, mas não ele de forma única e exclusiva. Eu pondero em relação à avaliação. Olha, então a avaliação não está correta porque ela não foi sobre o direito à ação, e sim pelo bem. E depois, tração de dívida de condomínio ou até de PTU, que todas as dívidas que o próprio bem responde, na mão de quem quer que esteja, é ilógico aquele bem não responder, sim direito à ação, porque na lei prevê que responde o bem. Entendeu mais ou menos? Entendi perfeitamente. Essa construção de raciocínio é perfeita. Independente da questão de aquisição originária ou não, se você está expropriando o bem que é o gerador do débito da cota condominial, é óbvio que você tem que transferir o bem, ainda que um tenha a propriedade, um tem o direito e ação e o outro a propriedade. Ou seja, não importa de quem quer que seja, você está expropriando o bem que é o gerador daquela dívida. Ou seja, tem que transferir o bem. Faz todo sentido. E tem mais uma questão. A partir do momento em que, por exemplo, eu estou comprando direito à ação, foi penhorado o bem do promitente comprador. Esse promitente vendedor, ele tem que ser intimado para participar do leilão se ele quiser. Sim. O que esse promitente comprador, o vendedor tem, que é o proprietário? Ele tem o direito de preferência a receber o crédito do produto da arrematação. Depois, lógico, ele entra naquela classe junto com os detentores dos direitos reais de garantia. Né? A gente sabe que é o primeiro trabalhista, depois o tributário, condominial, e depois os detentores do direito real de garantia. Se ele tem o direito de preferência a receber aquele crédito, significa que, havendo saldo, o direito dele está contemplado ali dentro. Estando contemplado, ele foi chamado para participar do processo e não poderia prosseguir com a execução contra o arrematante, de forma que esse ônus deve ser expurgado também. Então, assim, mais um argumento de por que, então, o promitente comprador tem que ser intimado. Sim, para que ele se apite lá. Porque, a partir do momento que não se está vendendo, entre aspas, um direito de terceiros, por quê? O bem dele, que é a propriedade, não está sendo atingido, assim, o direito real de aquisição. E quem é chamado para o processo são pessoas que têm direitos materiais inerentes ao bem. Ele só tem o direito ao crédito. Você entendeu a construção? Entendi, perfeito. É exatamente isso, Rafael. A diferença, enquanto a gente está conversando, tentando algumas perguntas, questionando exatamente do que a gente está tratando aqui, porque eu estou falando muito técnico, né? Não, é perfeito, mas às vezes as pessoas têm uma dificuldade de acompanhar esse tipo de raciocínio. Mas o direito é assim, é uma construção de um raciocínio lógico que faz o convencimento do magistrado. E é exatamente essa a diferença que faz na hora da contratação de um escritório especializado, ao invés de você comprar direto do devedor ou então chamar um corretor que vai cuidar da arrematação para você, um despachante. Chama o despachante para resolver isso. Então, na verdade... Já me perguntaram isso. Exatamente. O advogado não pode ser substituído pelo despachante. É isso, né? Então, a gente está falando aqui de uma questão técnica, que existe uma ciência por detrás disso, com anos e anos de experiência e consolidado, né? Com resultados consolidados. E é isso que a gente quer transmitir para as pessoas. Na verdade, é um papo super entusiasmante. Eu, por mim, passaria o dia inteiro falando sobre isso, que eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado por isso, pela matéria, por tudo. Mas a gente, infelizmente, não pode ficar
extrapolar o nosso tempo. Então, o que eu quero muito é te agradecer por esse nosso bate-papo. Com certeza, a gente tem muito mais o que conversar sobre isso. A gente vai estar sempre marcando essas conversas e tópicos específicos para que a gente vá amadurecendo. O que a gente deseja, eu e você e todas as pessoas envolvidas nisso, inclusive o próprio Poder Judiciário deseja isso, é que esse mercado se amadureça, que as pessoas conheçam mais sobre esse assunto, se aproximem mais disso e aproveitem mais essa oportunidade de arrematar um imóvel através de um leilão judicial, porque é uma excepcional oportunidade, desde que feita com critério e com cuidado, exatamente como você explicou. Sendo feito com responsabilidade, eu não vejo nenhum melhor investimento. Exatamente, é o melhor dos mundos. Rafael, olha, eu quero agradecer muito aí o fato de você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, estou muito feliz. Foi muito, muito bacana, trouxe assim, tópicos incríveis e esclareceu bastante aí para o pessoal um pouco sobre esse incrível universo. Muito obrigado. Obrigado a você, Jonas. Você é um amigo, além de um excelente profissional, eu considero um grande amigo. Obrigado por tudo aí. Muito obrigado. Um grande abraço, Rafael. Abraço, Jonas.